1 Reis capítulo 3, verso 9 diz assim: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna, discirna entre bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa, e disse Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, não pediste para ti a vida, a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas de juízo. E eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. O texto que eu falei é 1 Reis, capítulo 3, eu li o 9, o 10 e li também o 11 e o 12. É uma palavra fantástica, né, que revela um pouco para nós a maneira como Deus ele vai ouvir e vai responder à oração de Salomão. Salomão, nesse contexto aqui, ele vai ter uma grande responsabilidade, né? Após a morte do seu pai Davi, ele tem agora uma grande responsabilidade que é dar continuidade à administração do pai, fazer o pai, o ministério crescer, fazer o reinado crescer, fazer com que as coisas continuassem progredindo, crescendo. E Salomão ele se encontra aqui diante de uma grande responsabilidade, porque ele não vai substituir qualquer um. Pensa com a gente, pensa comigo. Quem é que ele vai substituir? O rei Davi, que segundo a história foi o melhor rei de Israel. Um dos reis mais proclamados, um dos reis mais reconhecidos, registrados na Bíblia, sabe? Como um exemplo, exemplo de sinceridade, exemplo de adoração, exemplo de relacionamento com Deus, né? A própria Bíblia se refere como um homem segundo o coração de Deus, né? Então, assim, ele não vai substituir qualquer homem. Salomão tem uma grande responsabilidade aqui, que é substituir o rei Davi. E é justamente através de Davi que você vai ver Israel crescendo, você vai ver Israel prosperando, você vai ver através de Davi a nação se expandindo, seus territórios se expandindo. Davi vai montar um exército fantástico de homens valentes, soldados, que vai ajudar ele a conquistar e vencer muitas batalhas. Então há uma expectativa no coração de Israel. Quem vai assumir o reinado? Quem vai ficar no lugar de Davi? Quem vai assumir o trono do rei? E o texto vai dizer que essa responsabilidade vai vir sobre Salomão. Agora pensa, Salomão aqui é um homem que é jovem, é menino. Ele está começando a vida. Ele não é alguém que já tem experiência, ele não é alguém que já tem maturidade, ele está começando a vida. Ele está começando ainda a aprender a lidar com algumas coisas. E ele já recebe no colo essa responsabilidade de liderar e administrar a nação de Israel. Devido ao tamanho, peso que ele sente nos ombros, ele vai fazer uma oração ao Senhor, que é justamente o texto que nós lemos do capítulo 3 de 1 Reis, e eu li a partir do verso 9, onde ele faz: Senhor, me dá entendimento, me dê sabedoria. Para quê? Para que eu consiga julgar o teu povo com justiça. Para que eu consiga administrar esse povo com justiça. Para que eu consiga fazer o reinado, administrar o reinado de maneira correta, de maneira certa, com sabedoria, com entendimento, de maneira justa, né? Então Deus se agrada da oração de Salomão. E o próprio Deus explica por que ele se agrada da oração de Salomão. Porque dentre tantas coisas que Salomão poderia pedir a Deus, como a morte dos seus inimigos, como riqueza, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido poder, tantas outras coisas, o que ele pede é sabedoria, entendimento para administrar o povo de Israel, para julgar a causa desse povo.
né? E eu vou explicar para você por que Deus se agradou da oração de Salomão. Talvez Salomão, quando fizesse essa oração, ele não teria nem tanto ciência do princípio que estava incluído dentro do próprio clamor que ele estava fazendo. Ou de repente teria. Mas, como a Bíblia não deixa para nós uma precisão, se ele fez isso com consciência ou não, mas a oração dele está dotada de um princípio. Pastor, que princípio é esse? A sabedoria que ele pede, ele não pede literalmente para ele. Senhor, eu quero sabedoria para o meu conhecimento, para eu enriquecer. Eu quero sabedoria para desenvolver o reinado. Eu quero sabedoria para ser um homem rico, próspero. Não, ele não pede algo voltado para ele. Preste atenção no pedido de Salomão. Senhor, me dá sabedoria. Para quê? Me dá sabedoria para julgar o teu povo com justiça. Me dá entendimento para conseguir cuidar desse povo. Por que tem um princípio aí? Porque aquilo que Salomão pede, ele não pede literalmente para ele. O que ele pede é para o próximo. Isso é um princípio. Porque Deus se agrada da oração de Salomão a partir do momento que ele não faz só por ele, que ele não pede só por ele, mas ele está pedindo algo para ele que vai beneficiar o próximo. Isso aqui tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. Isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, com os princípios de Jesus. Se lembra na oração do Pai Nosso, quando Jesus deixou para nós alguns princípios? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Veja, aí o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, que eu não tenho perdão de Deus quando eu não perdoo os homens. O que significa isso? Não receber do céu quando eu não libero para a terra. Significa que eu não tenho um relacionamento com os céus se eu não tiver um relacionamento com a terra. E o meu relacionamento com os céus depende do relacionamento da terra. Então, se eu quero perdão de Deus, eu tenho que perdoar o próximo. Se eu quero a graça de Deus, eu tenho que exercer a graça com o próximo. Da mesma forma como a pessoa não merece o meu perdão, porque a pessoa é má, é perversa, eu também não mereço o perdão de Deus, porque eu sou mau e eu sou perverso. Então, da mesma forma que Deus me perdoa sem eu merecer, eu perdoo também aqueles que não merecem o perdão. Só há relacionamento com os céus se eu tiver relacionamento com a terra. Por isso, perdoai da mesma forma que você é perdoado. Se você não perdoa o próximo, você não tem o perdão de Deus. O que isso tem a ver? Princípio. Salomão pede algo que não é literalmente para ele, mas é para fazer pelo próximo. Então eu quero dos céus, mas para fazer pelo próximo. Então eu quero que o Senhor me entregue algo que é divino, mas para fazer pelo próximo. Toda vez que eu faço por alguém, toda vez que eu ajudo alguém, toda vez que eu estendo a mão para alguém, toda vez que eu peço algo para Deus que não é literalmente para mim, mas para o outro, Deus atende e supre a minha necessidade. Olha que interessante isso. Quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para o outro, Deus faz por mim. Toda vez que eu faço para o outro, eu construo também esse relacionamento com Deus. O próprio Jesus disse que quando a gente ajuda alguém, dá de vestir, dá de comer, a gente está fazendo isso para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Por quê? Por causa de relacionamento. O relacionamento com os céus é ligado também com o relacionamento na terra. Então, eu não sei se deu para você entender um pouquinho, mas é que a oração de Salomão está dotada desse princípio. Daquilo que ele pede, ele não pede só para ele. Ele pede para alcançar o outro. Senhor, me dá sabedoria. Para quê? Para julgar a causa do teu povo com justiça. Para administrar aquilo que o Senhor me deu com justiça, de maneira certa, de maneira correta. Isso é um princípio. Porque ele está pedindo algo para ajudar. Ele está pedindo algo para beneficiar alguém. Ele está pedindo algo para fazer o bem para alguém. Ele está pedindo algo que não é literalmente para o ego dele, para a vontade dele, mas para o próximo, para ajudar o próximo. Evangelho é isso. É você pensar no próximo. É você estender a mão ao próximo. É às vezes você parar um pouco de pensar em si mesmo e começar a pensar no outro. Evangelho é empatia, é misericórdia, é proximidade. Entende? Jó capítulo 42, verso 10 vai dizer que o Senhor só mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Capítulo 42, verso 10 de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus
amigos. Quando ele orou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. Quando ele clamou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. E olha que era realmente aquele tipo de amigo, né? Amigo que fazia Jó murmurar, amigo que gerava mais dor no coração de Jó, amigo que colocava sentimento de culpa em Jó. Só que mesmo esses amigos, entre aspas, que parecia até inimigo, mesmo eles tendo essas características, Jó orava por eles. Quando Jó orou por eles no capítulo 42 do verso 10, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Porque tem um princípio na oração. Quando eu peço algo que não é literalmente para mim, mas é para o outro, para o benefício do outro, ou aquilo que eu peço para mim é para ajudar alguém, Deus atende. Deus estende a mão. Na verdade, quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu levanto a mão para alguém, Deus levanta a mão para mim. É um relacionamento da terra com o céu com a terra. Quando eu ajudo alguém, Deus me ajuda. Quando eu estendo a mão para alguém, Deus estende a mão para mim. Quando eu abençoo alguém, Deus me abençoa. Quando eu sou misericordioso com alguém, Deus é misericordioso comigo. Quando eu perdoo quem não merece, Ele me perdoa porque eu não mereço. Quando eu faço algo de bom por alguém, Deus também acaba fazendo algo por mim. É um princípio que Salomão está estabelecendo que é uma pérola para a sua vida e para a minha vida. Até para te ensinar a orar no teu dia a dia. Que às vezes a gente perde tanto tempo só pedindo pra gente. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz. Sabe? Às vezes, é claro que tem momentos que a nossa alma grita tanto que a gente só deseja orar para que Deus supra a nossa necessidade. Porém, a gente precisa entender esses princípios da oração. Por isso que é bom, qualquer dia eu vou separar uma mensagem só para pregar sobre o Pai Nosso, para explicar para você detalhadamente cada princípio que tem no Pai Nosso. Para você entender o sentido real da oração, né? Mas a verdade aqui, quando você pede um pouco pelo outro, quando você ajuda o outro, quando você deixa de pensar um pouquinho em você para pensar no outro, cara, Deus gosta dessas coisas. E Deus vem, intervém, resolve responder, resolve fazer, resolve trazer, sabe? Às vezes tem coisas que até acontecem na nossa vida para que a gente pare um pouquinho de pensar na gente e comece a pensar mais no outro. Porque às vezes nós somos tão egoístas, sabe? Se preocupando só com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos e não se preocupa com o próximo. Não tem empatia, não tem amor, não tem misericórdia. A gente não se preocupa com a necessidade do outro, né? Então, Salomão ele faz uma oração que não é literalmente para o bem dele, mas é para o bem de Israel. Por isso que Deus recebeu. E é engraçado que Deus usou essa expressão: eu me agradei das suas palavras, eu vou fazer conforme as suas palavras. Você pode procurar na Bíblia inteira, dificilmente você vai encontrar em textos na Bíblia Deus usando essa expressão, que se agradou das palavras do homem a ponto de fazer segundo a palavra do homem. Porque na maioria das vezes Deus fazia segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Mas olha a forma como Deus se expressa: eu vou fazer segundo as suas palavras. Eu gostei das suas palavras, eu gostei da sua expressão, sabe? Porque a palavra de Salomão estava dotada de amor, estava dotada de empatia, estava dotada de boas intenções, de pensar no próximo. Aí Deus faz uma promessa para ele. Qual era a promessa? Tu vai ser tão sábio que antes de você e depois de você não vai existir um homem com tanta sabedoria igual você. Eu vou te dar sabedoria. Ele recebe a sabedoria de Deus. Ele recebe essa promessa. Só que essa promessa, ela estava no campo espiritual. Que até então ninguém sabia que Salomão era sábio. Nós estamos falando do começo aqui de tudo, né? Ninguém sabia da sabedoria que ele tinha. A sabedoria de Salomão vai se revelar diante de um problema. Qual o problema? Quando duas mulheres vão chegar diante de Salomão, apresentando ser mãe de uma criança. E as duas dizem ser mãe da criança, sendo que o que vai acontecer é que a mãe verdadeira, ela havia perdido a criança para a mãe que estava mentindo. Porque uma das mães ali estava mentindo, e a mãe mentirosa pegou a criança morta dela, trocou pela criança da mãe verdadeira, e quando a mãe verdadeira acordou, que pegou a criança no colo, ela percebeu que a criança que estava no seu colo era uma criança que estava morta, e não era filho dela. E a mãe que havia matado a sua criança, ela ficou com a mãe ela ficou com a criança da mãe
né, que era a mãe verdadeira, ficou com a criança viva. Ela trocou a criança morta dela pela criança viva. E chega diante de Salomão esse problema. As duas mães, que eram mulheres prostitutas, afirmando ser mãe da criança. Uma estava falando a verdade, outra estava falando a mentira. O que aconteceu foi isso que eu falei, né? Quando foi no período da noite, as duas crianças estavam vivas, só que uma das mães dormiu em cima da criança, a criança morreu, aí ela vai pegar a criança morta e vai trocar pela criança viva. Quando a mãe verdadeira acorda, ela percebe que a criança que estava nos seus braços não era o filho dela, e a criança estava morta, porque a outra mãe havia enganado, né? Ela pegou a criança dela que estava morta e trocou com a outra criança viva. Então Salomão tem um problema aqui, ele tem um problema. Ele precisa saber qual é a mãe verdadeira. Aí você imagina, só em explicar para você já é difícil saber qual é a mãe verdadeira mediante essa situação. Imagina duas mães se aproximando diante de você, segurando uma criança e afirma ser mãe da criança, e Salomão tem que saber qual é a mãe verdadeira, sendo que ele não estava presente no local, ele não viu nada acontecer, só que ele tem uma atitude que é fantástica, que vai determinar aquela ação sobre aquele problema. Ali mostra a sabedoria de Salomão sendo manifestada com justiça. O que Salomão faz? Ele manda trazer uma espada e ameaça cortar a criança no meio. Aí ele fala, eu vou cortar a criança no meio, vou dar uma parte para uma mãe, vou dar uma parte para outra mãe. Aí a mãe verdadeira grita, ah, Senhor, não faz isso. Eu prefiro ter a criança nos meus braços viva. A mãe que vai estar mentindo vai dizer, ah, nem meu nem teu, pode cortar a criança. Percebe? Pela atitude repugnante que essa outra mãe teve, Salomão percebeu que a mãe verdadeira não queria ver a sua criança morta. Ela queria o filho vivo, né? Por causa desse feito, vai dizer a Bíblia, no capítulo 3 e 4, que vai se espalhar no reinado a sabedoria que Salomão tinha sobre o mundo. A sabedoria que Salomão tinha para resolver os problemas. Vai se espalhar no reinado, vai se espalhar no mundo, vai se espalhar sobre as pessoas, que Salomão era um homem que tinha sabedoria para julgar a causa com justiça. Por causa desse ato. E eu quero pegar aqui esse gancho para aplicar em cima desse episódio. É aqui que eu quero destrinchar uma palavra para o teu coração. Porque até então Salomão só tinha recebido sabedoria de Deus. Só que ninguém sabia que Salomão era sábio. Até o momento que apareceu o problema com essas mulheres. E o problema dessas mulheres fez revelar a promessa que Deus havia feito lá atrás para Salomão. O que Deus disse para Salomão? Salomão, tu vai ser um dos homens mais sábios da terra. Antes de você e depois de você, não vai ter um homem com tanta sabedoria. Ok? Só que ele só recebeu uma palavra espiritual. Até então, ninguém sabia que ele era sábio. Ele recebeu a palavra, Deus prometeu, mas e aí, cadê a sabedoria para resolver as coisas? Aí aparece o problema das duas mulheres apresentando ser mãe da mesma criança. Salomão manda trazer a espada, ameaça cortar a criança, ele resolve o problema, porque descobre a mãe verdadeira, e a partir daquele momento todo mundo fica sabendo que Salomão ele tem uma sabedoria fora do normal, que é a sabedoria para julgar as causas com justiça. Deu para pegar isso aqui ou não? Se não tem esse problema, ninguém ficaria sabendo da sabedoria que estava sobre Salomão. Quando Deus fez a promessa só estava na palavra, ela ainda não tinha se materializado. Por quê, pastor? Porque toda promessa, ela passa por pelo menos 2 níveis. Guarda isso. Toda promessa, ela passa por pelo menos 2 níveis. Primeiro nível, nível espiritual. Segundo nível, nível material. Primeiro nível, nível espiritual. Nível espiritual é quando Deus promete, é quando a palavra é liberada, quando Deus diz assim, você vai ter, eu vou fazer, você vai chegar. É uma palavra que está no campo espiritual. Segundo nível, nível material. É quando aquilo que Deus prometeu sai do campo espiritual e se cumpre no campo material. Vamos lá? Primeiro nível, nível espiritual.
Quando Deus libera a palavra, quando Deus faz a promessa, você não tem expectativa do que vai acontecer, mas você crê na palavra, pela fé você recebe, pela fé você toma posse, você não está vendo nada, o teu cenário continua sendo o mesmo, nada mudou na sua vida, mas você recebeu uma palavra, e pela fé você vai guardar essa palavra. Segundo nível, quando Deus resolve cumprir a promessa que ele havia feito. Quando Deus resolve fazer a palavra que ele havia liberado. Quando Deus resolve realizar o propósito dele sobre aquilo que ele te prometeu. E você pode estar passando pelo menos um desses dois níveis. Ou você está no nível espiritual, ou você já está vivendo o nível material da promessa. De repente você parou para ouvir essa palavra e está no nível espiritual. O que é um nível espiritual? Deus te prometeu. Deus te lançou uma palavra. Deus liberou algo para a tua vida. Deus entregou uma palavra para a tua vida. Só que você se desesperou, ou você está ansioso, está inquieto com os problemas, porque você recebeu a promessa, você recebeu a palavra, Deus prometeu, disse que ia fazer, e até agora você não viu nada acontecer. Eu te explico por que nada aconteceu. Porque você está no primeiro nível. O nível espiritual, onde a promessa está ligada a uma palavra. As coisas ainda vão acontecer. Deus te prometeu, mas tem um tempo para você sair do primeiro nível para o segundo nível. Tem um tempo dessa promessa sair do campo espiritual para o cumprimento do campo material. Agora, até lá você não pode desistir, você não pode retroceder, você não pode olhar para trás e você não pode recuar diante daquilo que Deus prometeu a você. Por isso, permaneça, porque você já recebeu uma palavra. Deus já te deu uma palavra, Deus já fez uma promessa, Deus já disse que coisas grandes vão fazer através da tua vida. Então você não tem que ficar desestimulado, sem força, sem esperança, sem saber o que fazer. Não. Você recebeu a palavra de Deus. E você não está debaixo de palavra de homem. Você está debaixo da palavra do Senhor. Então não desanime. Não perca a sua fé. Não perca a sua estabilidade por causa do teu cenário. Até porque Deus não depende do teu cenário para cumprir a promessa. Deus não depende do deserto que você está passando para cumprir a palavra. Deus não depende da estrutura do teu país, da crise, disso, aquilo, para cumprir o que prometeu. Ele é Deus. E Ele sabe como realizar as coisas sobre a sua vida. Então você não tem que desistir porque ainda não se cumpriu. Você está no primeiro nível. Recebeu a palavra, Deus disse que vai fazer, está te enchendo de esperança, mandou você crer, mandou você ter fé, sabe? Ele está trabalhando em você, está te ensinando, você está aprendendo a ter fé, Ele está te capacitando, está te moldando para o propósito. Então você está no primeiro nível, não para, não desista, permanece, continua. Por quê? Porque a qualquer momento o primeiro nível vai acabar e você vai chegar no segundo nível, que é o nível que Deus cumpre o que prometeu. O nível do cumprimento da promessa. Agora, do primeiro para o segundo, tem um meio. E esse meio é o processo que você tem que passar para que a promessa dele se cumpra sobre a sua vida. Vamos entender o texto, que se não aparecesse o problema dessas duas mulheres até Salomão, a promessa de sabedoria não se cumpriria. Você está pegando isso aqui ou não? Porque se não tivesse o problema, não tinha a promessa sendo cumprida. Talvez você está cercado de problema. Você está cercado de deserto. Você está cercado de dor. E não está entendendo por que Deus fez a promessa e apareceu o problema. Por que Deus fez a promessa e apareceu a crise? Que Deus prometeu uma coisa e está dando tudo errado? Que Deus falou uma coisa e as coisas só retrocedem para você? Calma, Deus trabalha assim. Se não tem problema, não tem cumprimento de promessa. Porque dentro dos problemas tem projetos de Deus escondidos. Os problemas fazem parte do processo que Deus usa para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então você pode não ver, você pode não enxergar, mas dentro desse problema tem promessa. Deus está usando essa circunstância para cumprir aquilo que Ele te prometeu.
Como é que a sabedoria de Salomão iria se revelar se não existisse duas mulheres apresentando a ele um problema? Você está entendendo por que a porta está fechada? Você está entendendo por que tudo está dando errado? Você está entendendo por que a casa caiu? Você está entendendo por que Deus permitiu você passar por afrontas, humilhações, decepções, traições? Você está entendendo por que tanta dor? Porque os problemas fazem parte do processo para Deus cumprir a promessa sobre a sua vida. Não é que Deus quer teu mal e está lançando o problema em cima de você para te fazer mal, para te machucar. É porque os problemas fazem parte do instrumento que Deus usa para cumprir a promessa. Sem problema você não vive o propósito. Sem o problema você não vive o projeto de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Então não se desespera porque você viu um problema. Porque se está começando a surgir muito problema, é porque está na hora de Deus começar a desenrolar promessas sobre você. Você estava no campo espiritual, no nível espiritual, a palavra foi liberada, mas ela estava aqui. Aí Deus resolveu cumprir. Como é que ele cumpre? Mandando problema, mandando luta, dificuldade. Por quê? Porque as dificuldades vão desenrolar o projeto. Os problemas vão desenrolar a promessa que você não vê, que você não enxerga, que na sua cabeça é um monte de coisa que está te sufocando, mas que vai te projetar para o propósito. Vai te levar para patamares maiores, para que a promessa dele, a palavra dele se cumpra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra que está sendo pregada? Você recebe de toda a sua alma essa palavra? Então declara aí nos comentários, mostra que você está recebendo essa palavra, testifica aí, coloca aí: eu creio que Deus tem promessas no meio dos problemas. Eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir. Não sei, escreva alguma coisa que Deus colocar no teu coração. Eu creio que o projeto de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu creio que tem promessas escondidas dentro desses problemas. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer. Eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir. Eu vou viver o segundo nível, sabe, da promessa. Então você não sabe qual nível você está, mas você não pode parar, você não pode desistir, você tem que continuar crendo, buscando ao Senhor, porque a qualquer momento aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Agora não se desespera. Não perde a estabilidade, não fica inquieto, desesperado, porque você não está vendo nada acontecer. Não fica preocupado porque é tanto problema, Deus falou uma coisa, está acontecendo outra. Faz parte, está no plano, está no projeto de promessas que estão escondidas dentro desse problema, que você não enxerga, mas que está dentro dele. Vai tirando o problema, vai resolvendo o problema, vai entrando no deserto, vai passando no vale. Por quê? Porque dentro dele você vai ver promessas sendo cumpridas sobre a sua vida. Por isso que eu digo que a cabeça de Deus é diferente da cabeça do homem. Porque o homem constantemente vê o problema de maneira negativa. Só que Deus usa os problemas para cumprirem promessas. Deus usa os problemas para nos tirar da zona de conforto. Deus usa os problemas para nos impulsionarem para o seu propósito. Ele sempre fez assim desde Gênesis. É assim que ele trabalha. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Você está acostumado a ouvir, eu já preguei várias vezes sobre isso, né? Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Para Deus, quem é exaltado não é quem está em cima, é quem está embaixo. Olha a cabeça de Deus. Olha como é que Deus pensa de forma diferente do homem. Então, quando tem problemas sobre a sua vida, quanto mais você desce, quanto mais você se humilha, quanto mais você passa por desertos, mais é Deus te projetando, te preparando para você viver o propósito dele, a promessa dele, para que você chegue à estabilidade que ele tem preparado para você. Então não desista do projeto, porque até lá ele está te dando maturidade. E você sabe que ninguém amadurece sorrindo. Eu repito isso. Ninguém amadurece sorrindo. Você está amadurecendo com os problemas. Você está amadurecendo com as crises. Você quer conhecer o Deus que cura, mas não quer ficar doente. Você quer conhecer o Deus que levanta, mas não quer cair. Você quer conhecer o Deus que faz milagre, mas não quer passar por desertos. Você quer conhecer o Deus que abre a porta, mas não quer que a porta se feche. Então, os projetos de Deus, eles vão ser desenrolados através desses problemas.
Então não murmura com tudo que você está passando, porque tudo isso é cenário de Deus para que as promessas se cumpram sobre a sua vida.